Venha comigo no capítulo 11, versículo 22. São hebreus também eu, são israelitas também eu, são da descendência de Abraão também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, ou seja, 39 açoites. Por quê? Porque a lei proibia dar 40 açoites no escravo. Então os judeus davam 39. E Paulo passou 5 vezes por essa situação. Já pensou, irmãos? A nossa vida cristã, a gente ser preso e levar 39 chibatadas, não uma vez, não 2 vezes, 5 vezes. Foi o que Paulo passou. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes golpeado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Oh, irmãos, por que Paulo foi tão usado por Deus de maneira tão poderosa? Porque a cruz fez um trabalho muito profundo na vida dele. Ele levava no corpo as marcas de Cristo. E na medida que o velho homem dele morria, então Cristo se manifestava. E aí no capítulo 12, na sequência, ele fala dos seus privilégios. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passaria as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Ô irmãos, Paulo teve experiência de 3º céu, de ir ao outro mundo. Ele disse que ele recebeu o evangelho da boca de Cristo, que não foi nenhum homem que o ensinou o evangelho, mas ele recebeu da própria boca de Cristo. Oh, irmãos, que privilégios, que privilégios. E por causa de tão grandes privilégios, versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Deus, tira esse espinho. Deus, tira esse espinho. Deus, tira esse espinho. Então Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Quando Paulo entendeu isso, então ele diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Oh, irmãos, nós não chegamos ainda a esse nível. Eu estou muito longe disso aqui. Mas você consegue ver o contraste, o paradoxo da vida cristã? Paulo, então, ele começou a se gloriar nas suas fraquezas, para que o poder de Deus se repousasse sobre a vida dele. Oh, irmãos, essa é a nossa vida cristã. Não tenha falsas, não tenha ilusões. Nós vamos passar por muitas dificuldades. Dificuldades que você, se Deus te falasse antes, você falasse, ah, não, Deus, aqui ó, estou entregando meu bonezinho, não vou conseguir não. Ô irmãos, eu falei algumas coisas aqui da minha vida, já para vocês. Alguns anos atrás eu passei por 4 anos muito difíceis, 5 anos muito difíceis. Em um ano, o meu sobrinho de 17 anos, que mexia com drogas, suicidou. Eu nunca tinha perdido alguém próximo de mim. Foi um baque, foi um soco
No ano seguinte, o pai desse menino, meu irmão, também com depressão, suicidou. Muito duro. No ano seguinte, a minha mãe teve uma dor no intestino e quando foi ver era um câncer de pâncreas. Em um mês ela não suportou um mês de vida. E no ano seguinte, o meu pai também foi passar por uma operação e morreu no meio da operação. Acabou aí? Não. No ano seguinte, eu tive um princípio de câncer no meu intestino, precisei passar por uma operação para retirar um pedaço do meu intestino. Irmãos, 5 anos, uma cacetada após a outra, após a outra. Ô irmão, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu falava assim, Deus, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Mas como que por milagre, como que pela vida de ressurreição de Cristo dentro de mim, irmãos, eu estou aqui diante de vocês. Amém. Ah, André, você é muito abençoado. Irmãos, vocês não sabem, as pessoas que pregam, que ministram, que abençoam outras, vocês não sabem o preço que elas pagam para serem canal de bênção na vida de outros. Você quer ser bênção na vida de outros, irmãos? Ah, eu quero, então se prepare. Porque importa que você diminua para que Cristo cresça na sua vida. Esse é o mistério da vida cristã. É um mistério. As pessoas acham que nós vamos desabar e de alguma maneira há um poder dentro de você que, meu Deus, eu devia estar chorando, eu devia estar deprimido numa cama. É verdade, irmãos, eu precisei de ajuda, eu precisei de um psicólogo, eu precisei tomar medicação para que eu não me deprimisse, mas passei por aquilo e hoje eu olho para trás, eu vejo a bondade de Deus em todas essas circunstâncias. Não tem tempo de falar como, mas eu vejo que de alguma maneira Deus estava por trás dessas circunstâncias, em todas essas tragédias. E eu não posso culpar a Deus de nada, só posso dar a Ele graças pela misericórdia dele em todas essas circunstâncias. Oh, irmãos, essa é a vida cristã. Esse é o Salmo 23. Há um versículo, deixa eu ver. E o Salmo então termina dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor. Quem passa por todas essas situações, irmãos, aquele cristão que enfrentou tudo isso e chega no final, ele diz com toda a fé: olha, eu não tenho dúvida nenhuma que a bondade e misericórdia de Deus me seguem alguns dias, não, todos os dias da minha vida. E eu quero habitar na presença do Senhor para sempre. Porque Ele sabe que ali é o refúgio, ali é onde Deus está, ali é onde as fontes dele estão. Então, irmãos, o salmista diz que, irmãos, nós não precisamos ir atrás das bênçãos. As bênçãos é que vêm atrás de nós. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Olha, não sou eu que vou atrás das bênçãos. As bênçãos é que vêm atrás de mim. E quando eu paro por cansaço, então a bondade tromba em mim, a misericórdia tromba em mim, e eu recebo nova força para continuar caminhando. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando você está no vale, quando você está diante dos inimigos, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Oh, irmãos, esse é o mistério da vida cristã. Essa é a vida de ressurreição que Deus espera que nós experimentemos. Jeremias 17, versículo 7. E 8 diz o seguinte:
Bendito o homem que confia no homem, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse cristão tem as suas raízes profundas, e ele obtém a água das profundezas, das coisas profundas de Deus. Ele recebe água, ele recebe alimento, e ainda que venha o calor, e ainda que venha a secura, ele permanece firme e continua a dar frutos. Também Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13. Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, isso é um aprendizado. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele termina declarando: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, não é qualquer cristão que pode falar isso. É aquele que já experimentou, que já passou por essas circunstâncias, que já experimentou a bondade, a fidelidade de Deus no meio de tragédias. Então ele diz: olha, eu aprendi a viver contente, quer eu tenha muito, quer eu tenha pouco, quer eu esteja escondido, quer eu seja honrado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, não há nada neste mundo que possa vencer esse cristão. Nada, absolutamente nada. Ele é vitorioso em todas as suas circunstâncias. E nós somos mais do que vitoriosos em tudo por meio de Cristo Jesus. Não é só vitorioso, não, irmão. Vitoriosos são as pessoas do mundo que passam por dificuldade. Nós somos mais do que vitoriosos. Como é que é isso? Eu não sei explicar, não. Mas é uma coisa sobrenatural. É uma coisa além da capacidade humana. Então, esse salmista, ele termina o seu salmo dizendo: eu não tenho nenhuma dúvida que a bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Salmo 23, então, é o presente da vida cristã que Jesus faz por nós. Salmo 22, o passado da vida cristã, o que Jesus fez por nós. Salmo 23, o presente da vida cristã, o que Jesus faz por nós. E Salmo 24, o futuro da vida cristã, o que Jesus fará por nós. Abra no Salmo 24. Começa dizendo o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, o Senhor é rei sobre todas as coisas, ele está sentado no trono, nada foge ao seu controle. Dele é a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Até Satanás está debaixo da vontade, do controle da vontade permissiva de Deus. Se você ler o livro de Jó, Deus permitiu algumas coisas na vida de Jó, mas ele disse a Satanás: até aqui, não tire a vida dele. Até aqui, não toque no meu servo. Irmão, Satanás, ele está limitado pela soberania de Deus na nossa vida. Ele não pode nos tocar. Primeiro, antes de nos tocar, ele precisa pedir permissão a Deus. E se Deus permite, irmãos, é porque Deus vai nos dar a graça, a capacidade de vencer a prova pela qual nós vamos passar. Lembra Jesus falando para os discípulos: eis que Satanás pediu ao Pai para vos peneirar como, para vos joerar como trigo. Eu, porém, clamei para vocês para que a vossa fé não desfaleça. Irmãos, Satanás não faz nada
na vida do cristão. É por isso que o apóstolo João, nas suas epístolas, ele diz que nós somos de Deus e o maligno não nos toca. A não ser, é claro, irmãos, que nós venhamos a abrir a brecha. Se a gente abre brecha, o diabo, ele entra. E Deus não tem nada com isso. Deus não é culpado. Mas se nós andamos em retidão, em sinceridade de coração, nós erramos. E se nós pecamos, nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E a nossa vida é essa. É sempre que nós pecarmos, imediatamente nós devemos nos expor à luz, confessar o nosso pecado. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas se de alguma maneira o diabo, ele se aproxima, irmãos, é porque Deus permitiu, e é porque ele sabe que nós somos capazes, que ele vai nos conceder graça para passarmos por todas as circunstâncias e não sermos vencidos pelas circunstâncias, mas vencermos todas as circunstâncias. E continua, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? E aqui eu quero ler um versículo. Deixa eu ver se eu encontro. Isaías 33, 14. Marca em Salmos. E vem aqui em Isaías 33, 14. Primeiro, no capítulo 6, Isaías tem uma visão do trono de Deus. Eis que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o que Isaías fala? Ai de mim, porque eu sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí vai um serafim e pega uma brasa do altar e toca na boca de Isaías e o purifica. Irmãos, a presença de Deus. Isaías 33, 14 diz o seguinte: os pecadores em Sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Irmãos, o salmista diz aqui: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Irmãos, ali é chamas, ali é um fogo devorador. Quando Deus se manifestou no Sinai, ele se manifestou como um fogo em cima daquele monte. E Moisés entrou pelo meio daquele fogo. E ele continua: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Irmãos, Deus nos levará ao Monte Santo dele. Da maneira que nós estamos na carne, irmãos, nós não temos a mínima chance. Paulo diz: olha, eu não sei se eu fui no corpo ou fora do corpo ao terceiro céu. Deus sabe, mas eu não faço ideia. Porque a nossa carne mortal, ela não consegue permanecer na presença do Deus Santo, do Deus Eterno. Mas Deus nos levará a este santo lugar. Versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Irmãos, esse é o nosso futuro, habitar com chamas eternas. Deus nos levará ao seu santo monte. Mas como que vai ser isso? Eu não sei, irmãos. Mas aquele que começou em nós boa obra é capaz de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas nós precisamos fazer apenas uma coisa, irmãos: não desistir, não entregar os pontos no meio do caminho, não jogar a toalha, não chutar o balde. Fique firme, fique firme. Deus vai providenciar socorro, ainda que seja com os corvos, como no caso de Elias, ou com aquela fonte de Querite. Irmãos, prossigamos com os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, porque Ele vai fazer mais. Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, esse é o nosso futuro, estar na eternidade, na presença de Deus, santos, purificados e experimentando a glória de Deus, e não só a glória de Deus, mas nós seremos também glorificados. Irmão, você já perguntou o que é glória? O que é glória? Eu não faço a mínima ideia, irmãos, do que é isso. Mas nós seremos glorificados juntamente com Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, e até entre estrela e estrela a diferença de resplendor. Assim também será na ressurreição dos mortos. Um vai brilhar com a glória do sol na sua força, outro vai brilhar com uma glória menor e outros com uma glória pequenininha. Mas, irmãos, nós vamos experimentar a glória. Eu não sei dizer para vocês o que é glória, mas é alguma coisa que está muito além de tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Por quê? Porque Deus nos quer perto dele, irmãos. Deus nos criou para Ele. Ele quer revelar sua glória para nós. Ele quer que nós sejamos portadores da sua glória. Ele tem planos para a eternidade que nós não fazemos a mínima ideia. Mas só o fato, irmãos, de nós vivermos na presença de Deus, nós não vamos precisar de mais nada. E eu quero terminar lendo Apocalipse capítulo 21. Hoje nós temos uma distância entre o céu e a terra. Nós estamos na terra e Deus está no céu. Tanto que Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas lá, irmãos, Apocalipse 21, novo céu e nova terra, versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis a morada, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, hoje Deus está longe, mas nesse dia Deus habitará entre nós. Não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem morte, porque essas coisas já terão passado. E nós estaremos na presença de Deus para sempre e sempre. Esse é o Salmo 24, irmãos. O Senhor nos levará ao seu santo monte, e nós habitaremos com chamas eternas. Portanto, irmãos, esses 3 capítulos, eles são um alimento completo. Salmo 22, o passado da vida cristã, Jesus morreu por nós. Salmo 23, o presente da vida cristã, o Senhor é o nosso pastor. E Salmo 24, o futuro da vida cristã, Ele nos levará à glória. Então nós não podemos esquecer. Nós só lembramos o Salmo 23, que é o recheio realmente. É o que nos sustenta neste mundo. Mas sem o Salmo 22, não haveria o Salmo 23.
e sem o Salmo 23, no qual nós somos provados e aprovados, nós somos aperfeiçoados e santificados através das tribulações, então nós não poderíamos experimentar a realidade do Salmo 24. Então nós temos toda... Desculpa. Nós temos então toda a nossa vida cristã nesses 3 salmos. E eu queria terminar dizendo, irmão, persevere, não desista, coloque os seus olhos em Cristo, não nas circunstâncias, porque Ele é fiel. E Ele que começou uma boa obra na sua vida, Ele há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. O único obstáculo, irmão, somos nós mesmos. Não é o diabo, não são os demônios, não são as trevas. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se nós entregarmos os pontos, se nós desistirmos da jornada, se nós chutarmos o balde, aí Deus não pode fazer nada, porque Ele nos deu livre-arbítrio. O que Deus pede é, sejam fortes e corajosos, pois eu farei vocês tomarem posse dessa terra que eu tenho prometido. Essa terra que emana leite e mel, essa terra de águas abundantes, de frutos abundantes. E Deus diz para Josué, ser forte e corajoso. Eu serei contigo. Amém? Deus nos abençoe, queridos. Vamos ter uma oração. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelas Suas tão maravilhosas e grandiosas promessas. Nos ajude, Senhor, na nossa pequena fé. Nos ajude a permanecermos, Senhor, firmados na rocha, que é o Senhor mesmo, e agarrados, Senhor, à Tua palavra, porque o céu e a terra passarão, mas as Tuas palavras, elas permanecerão. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenez, na nossa insignificância. Ajuda-nos a perseverar e a sermos vencedores contigo em todas as coisas. Porque não há outro lugar, como Pedro disse, Senhor, para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Dá-nos então, Senhor, te pedimos ânimo, dá-nos graça, dá-nos, Senhor, fé, para que nós possamos perseverar e alcançar as promessas. Em Teu nome santo nós oramos. Amém.